Fala, galera linda, galera Cernic, aqui é a professora Aline. Nós vamos revisar um pouquinho, tá bom, sobre genética e hereditariedade, aí novamente para a galera do nono ano, e no final eu vou estar fazendo uma explicaçãozinha da nossa atividade, ok? Então, desde já eu desejo um excelente sábado para você, tá certo? Que você tenha um sábado de muita positividade, de muita coragem, tá certo? E de muitas alegrias, tá bom? Então, vamos começar a conversar sobre a genética. Genética, tá certo? A genética será aí a área da biologia, uma área científica importantíssima, no qual é estudado os caracteres adquiridos de geração para geração, tá certo? De pais para descendentes, de pais para filhos. Então, todas as características que são adquiridas aí, de passadas de pais para filhos, tá? Manifestadas também lá em outros descendentes, em descendentes muito distantes, tá bom? De avós, tataravós, bisavós, tá bom? Bisavós, e aí a gente vai entender, compreender melhor isso aí, tá bom? Então, para que a gente possa entender o que é isso, a hereditariedade, né? As características, tá certo? Cor do cabelo, textura do cabelo, cor do olho, cor da pele, tá certo? E até características de personalidade também. Será que isso é de responsabilidade da genética? Será que a genética explica isso? A gente vai entender um pouquinho melhor, tá bom? Então vamos lá. Para isso a gente tem que compreender alguns conceitos gerais. Dentro desses conceitos gerais a gente compreende que o gene, pessoal, vai ser a porção do DNA, vai ser um fragmento do DNA. O nosso DNA é basicamente uma molécula composta de açúcar, tá certo? Em que o ácido desoxirribonucleico é justamente esta molécula de DNA, tá certo? O DNA, ele vai ter aí todas as informações que irão constituir um novo ser vivo, inclusive a fita de DNA, ela é importantíssima porque traz aí as bases nitrogenadas, o código de bases nitrogenadas, nos quais um se liga à outra por pontes de hidrogênio, e essas pontes de hidrogênio é justamente essa estruturação na fita de DNA que a gente vai chamar de dupla hélice, tá certo? E isso aí, galera, olha, pode ser transcrito na síntese de proteínas, tá certo? Aí, mais adiante, a gente tem o locus, tá? O que é o locus, pessoal? O que vai vir a ser o locus? O locus, pessoal, é onde o cromossomo vai se encontrar, tá certo? Onde se encontra o gene, local do cromossomo onde vai se encontrar o gene aí. Aí, em seguida, nós temos os alelos, tá certo? O que é que vai ser um alelo? O alelo, gente, são genes que ocupam o mesmo espaço, tá bom? Em que a gente vai denominar de cromossomos homólogos. Homólogos, gente, homo vem de igual, ou seja, esses cromossomos homólogos serão iguais, tá certo? Ou seja, são cromossomos que vão possuir os mesmos genes e as mesmas características, tá certo? Mais adiante, a gente vai passar um pouquinho aqui. Mais adiante, nós temos aí, só um minutinho. Opa! Então, aí, mais conceitos gerais para vocês, tá? Genótipo. Guarda essas palavras, galera, porque a gente vai utilizar bastante, principalmente a galera do nono ano, que vai para o ensino médio, tá? Vai dar sua continuidade nos estudos em genética, tá? O genótipo é o conjunto de genes do indivíduo, o indivíduo com genes seus característicos, e fenótipo vai ser as características que vão ser observadas em uma determinada espécie,
tá bom? E que pode ou não ser alterada pelo ambiente, tá? Pelas condições climáticas, por que não? Temperatura também, tá certo? O ambiente, ecossistema, tudo isso pode influenciar aí nessas características fenótipicas, tá bom? A fenocópia também, fenótipo modificado semelhante a um existente, e o gene letal com efeito mortal. Isso aí, galera, gene letal a gente vai observar mais na frente quando a gente estiver falando de uma determinada anomalia que a gente vai chamar, tá? É um evento que a gente vai determinar de eritroblastose fetal, tá certo? Então, mais adiante aqui. Passando. Então, aqui dando continuidade, eu tive que dar uma pausazinha porque eu tive um probleminha aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá, olha, é o seguinte. Então, a gente vai dar continuidade aqui no nosso estudo, tá? Ainda com conceitos gerais sobre o que é gene dominante. O que vai ser um gene dominante? É aquele onde ele vai estar presente, ele vai sempre se manifestar. Por quê? Porque ele é o dominante. Então, se ele é o dominante, ele vai prevalecer sobre os outros. Essa é uma característica do gene dominante, tá? Já o gene recessivo, ele vai ser aquele que só vai se manifestar na ausência do dominante. Ele pode até se manifestar se ele estiver em maior quantidade. Então, se ele está em maior quantidade aí, ele será o dominante, tá bom? Homozigoto ou puro. Homozigoto ou puro vão ser alelos iguais para uma ou mais características e a gente vai compreender isso aí melhor, tá bom? Heterozigoto ou híbrido, indivíduos que vão apresentar alelos diferentes. Quando chegar aqui o desenho, a gente vai perceber melhor essas características de homozigoto, mas desde já entenda que homozigoto, tá? São indivíduos com alelos iguais, e heterozigoto com ou híbrido, caracteres com alelos diferentes, tá certo? Aí aqui a gente tem, né, uma grande contribuição, tá? Foi o Gregor Mendel. O Mendel, gente, ele era um monge, tá? Um padre. Inclusive, além de padre, ele era botânico também, desenvolveu vários trabalhos. Os vários trabalhos que Mendel ele desenvolveu foi justamente o cruzamento genético entre plantas de diferentes espécies. Então, graças a esses experimentos, Mendel ele foi o grande responsável aí por esse estudo de cruzamentos genéticos e esses conceitos que vocês viram de homozigose, heterozigose, gene, locus, alelos. Então, partiu dos estudos e das pesquisas do Gregor Mendel, tá certo? Aí mais adiante nós temos aqui por que ervilhas? Porque foi de fácil cultivo, tá? Várias características contrastantes, que era muito fácil de se observar. O ciclo vital era curto, ou seja, nós tínhamos um grande... Mendel percebeu que tinha um grande número de produção, tá certo? Com relação ao experimento de ervilhas, era rápido também, desde a fecundação até o desenvolvimento da planta. Outra coisa importante também foi a observação dele com relação à autofecundação. As linhagens naturais não são puras também com relação a todas essas análises, tá bom? De Gregor Mendel. E aí a gente vê aqui essas características, cor da semente, ele fez as suas anotações, tá certo? Forma da semente, né? Lisa ou rugosa. Cor da vagem, verde, amarela, forma dela, lisa ou ondulada, ou seja, ele foi anotando todas essas características para lá na frente fazer os apontamentos com relação a isto, tá certo? Aí aqui a gente tem a primeira lei de Mendel, que ele diz
que ele fala sobre a pureza dos gametas, né? Que são as características dos indivíduos que são condicionadas por pares de fatores. Quem são esses pares de fatores? São genes, tá? Que se separam durante a formação dos gametas, tá bom? Apenas um fator do par de cada gameta aqui. A gente vai passar um pouquinho mais adiante. A gente vai passar aqui sobre esses genes letais. O que seriam esses genes letais, tá? Pode ser eventos que ocorram com relação à fecundação, com relação ao desenvolvimento, que vão provocar a morte ou não do embrião, tá bom? Então, assim, existem, tá certo? Existe aí na divisão celular alguns problemas, alguns fatores que vão implicar a morte daquele feto, ou seja, o não desenvolvimento dele até o seu nascimento, tá? Então, olha, o que a gente estava falando, alelos iguais e alelos diferentes. Alelos diferentes aqui nós temos os heterozigotos, nós temos o Azão aí, o Azinho, ou seja, é um alelo heterozigoto, tá? Porque são híbridos, são diferentes, em que eu tenho um dominante aqui e um recessivo, né? No caso, esse seria aqui o macho e aqui a fêmea, tá? Também tem um alelo, tá? Um alelo heterozigoto, um dominante e um recessivo. E aqui nós temos o cruzamento deste casal de rato e a formação de outros animais, ou seja, os seus filhotes, os seus descendentes, em que neste cruzamento nós tivemos aqui 4 crias. Um foi um embrião morto, né? O dominante, que seria totalmente amarelo, porque amarelo é a característica mais forte, mais dominante, é a cor do ratinho, né? Então, esse aqui seria 100% dominante, se assim ele tivesse vingado, tá certo? Aí você tem aqui, ó, azão, ou seja, um alelo puro, um alelo homozigoto dominante. E aqui você tem o segundo filhote, tá? O segundo rato, em que ele vai ter aqui um alelo heterozigoto, ou seja, híbrido, que não é igual, né? Um dominante, um recessivo. E aqui o terceiro filhote, ainda um heterozigoto, tá certo? Ou seja, um híbrido com uma característica de um alelo dominante e um alelo recessivo, ou seja, diferentes, tá certo? E esse aqui, que é o ratinho agute, que é aquele ratinho cinza, com a característica de um alelo igual, porém um alelo recessivo, tá certo, pessoal? Aí aqui a gente estuda bastante as genealogias ou heredogramas, que são os símbolos, né? A simbologia, tá bom? E aqui nós temos sexo masculino, tá? Representado pelo quadrado. Então, todas as vezes que você for fazer um cruzamento, você pode estar casando, né? Colocando o heredograma masculino, tá? Que é representado aqui pelo gênero masculino, e o círculo representando pelo gênero feminino. Aí, Aline, mas por que isso aqui tá pintado? Tá pintado porque com certeza esse indivíduo, né, esse descendente, ele foi afetado com alguma anomalia genética. Então, o autor do livro, né, ele fez justamente para diferenciar os normais daqueles que são afetados com alguma anomalia. Aqui, essa forma geométrica é o sexo desconhecido, representado como sexo desconhecido, e aqui você tem uma geração com 3 irmãos. Logo aqui em cima, onde eu estou apontando a minha seta, você vai perceber que aqui vai ter justamente os pais que cruzaram, tá? E aí tiveram 3 filhos, em que 2 foram meninos e um apenas do sexo feminino, tá? 2 meninos e apenas um do sexo feminino. Aí você percebe aqui, esse que tá todo pintadinho, com certeza foi alguma anomalia genética,
Pode ter sido, por exemplo, albinismo, né? Pode ter sido também hemofilismo ou daltonismo. Isso aí a gente só consegue analisar de acordo com o que a questão está pedindo. A questão é que vai te dizer, ela vai te dar a dica se o indivíduo, né, do cruzamento que foi a geração de um determinado casal, ou se é albino, né, ou se é daltônico e por aí vai. Casamento, ó, casamento ou cruzamento que você pode determinar em ciência, em genética, a gente não tem o costume de chamar casamento. A gente tem costume de chamar cruzamento genético, tá? Aqui nós temos gêmeos dizigóticos, ou seja, gêmeos diferentes, uma menina e um menino, uma menina aqui e um menino, em que você percebe aí que eles não são idênticos porque são dizigóticos. E aqui, gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos, tá certo? Os monozigóticos sempre serão os gêmeos idênticos, no caso, 2 meninos, tá? Se fosse 2 meninas, também seria monozigótico, porque para ser monozigótico, uma característica também que a gente também pode apontar é que seja menino, o mesmo sexo, né? O mesmo sexo, ou só menino ou só menina. E aqui o cruzamento tá consanguíneo, ou seja, cruzamento aqui entre parentes de primeiro grau, tá certo? Isso pode ocorrer também, tá? Cruzamento teste utilizado se saber um indivíduo com um fenômeno dominante é homozigoto ou heterozigoto. Consiste em cruzar o indivíduo em questão com um indivíduo com fenótipo recessivo, tá? Ou aquilo que não se manifesta na presença do dominante, só para lembrar, e analisar as proporções fenotípicas nos descendentes, obtendo-se 100% de indivíduos dominantes e testando com certeza homozigoto, obtendo-se 50% de dominantes e 50% de recessivo. Então, o testado é heterozigoto. Quando é utilizado o genitor recessivo para o teste, o processo é chamado de retrocruzamento ou backcross, tá bom? Então, dando continuidade aqui, mais um pouco para frente, nós temos os grupos sanguíneos, tá? Que também é muito estudado em genética, tá? Em que aqui a gente vai determinar as proteínas que serão presentes no plasma ou nas hemácias. Conhecimento importante nas transfusões, medicina legal, estudos étnicos, tá certo? Estudo para saber aí a nacionalidade, né, a originalidade de determinadas pessoas, né, étnicos aqui, transfusões baseadas nas relações antígeno e anticorpo, a herança que obedece aos padrões mendelianos ainda, né, tirando o conceito, colocando aqui o conceito de Gregor Mendel, sistema ABO, tá, que a gente vai denominar polialelia e codominância, e sistema RH monohibridismo com dominância, tá certo? E aí a gente tem aqui os grupos do sistema ABO, que são determinados por uma série de alelos, que você vai chamar alelo IA, alelo IB e o I, tá certo? Gene IA determina a produção do aglutinogênio A, tá? Aglutinogênio A. Então, todos do grupo A terão aí a produção de aglutinogênios A. O gene IB determina a produção de aglutinogênio B, tá? E o gene I determina a não produção de nenhum aglutinogênio, nem aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B. Então, a gente vai entender aqui, ó, por exemplo, o grupo A, como eu já falei, tem aí IA ou IAizinho, grupo B, IB, IB ou IBizinho. E o grupo AB, nós temos aqui o IA, aglutinogênio IA e aglutinogênio IB. E o grupo O, o recessivo aqui, que seria o Izinho,
tá bom? E aqui a gente percebe o sistema ABO. Como é que fica essa classificação? Fica dessa seguinte forma: se o determinado indivíduo ele é do grupo sanguíneo A, ele vai ter aglutinina no plasma anti-B, ou seja, ele não pode receber sangue, tá? Sangue do tipo B. Agora, se o indivíduo ele é do grupo sanguíneo B, tá? Ele vai aí ter aglutinina no plasma anti-A, significa que ele não pode receber sangue do A. E o AB, tá certo? Nós temos aqui A e B, tá? Que tanto vai ter aí, aqui em cima, ó, como a gente determinou, aglutinogênios, tá bom? Aglutinogênios IA e IB aqui, tá certo? E o O, ele tanto vai ter aí, tá? O anti-A como o anti-B. Como é que fica o sistema de doações? Ó, você vê que o grupo O, ele vai ser o doador universal. Ele doa para o A, ele doa para o AB e ele doa para o B, tá certo? Agora, os grupos que podem receber, né? Por exemplo, o AB, tá certo? O AB, ele vai aí, pode receber do B e pode receber do A, tá certo? E pode receber do B e pode receber do A. Porém, ele não pode doar para o A e nem pode doar para o B. E nesta situação, nós temos que o grupo O ou o grupo 0, ele só pode receber dele mesmo. E a gente também tem que colocar em consideração o fator RH. O que é o fator RH, gente? É uma proteína que vai ser encontrada nas hemácias, tá certo? Que ela vai agir como antígeno, tá? Ele vai ser uma proteína no qual ela vai promover aí uma espécie de proteção àquele sangue, tá certo? Se há alguma substância entrar lá, tá? E que não for compatível a ela, tá? Então, você tem aqui, ó, o RH, indivíduos que possuem a proteína, o RH positivo, e o RH negativo são aqueles que não possuem a proteína. Como é que fica aqui as doações? Olha só, fenótipo aqui e o genótipo. Fenótipo aqui, né? Nós temos um caso de RH positivo, tá? Os genótipos são, né, dominante, RR ou Rzinho, né, recessivo. Já o RH negativo só recebe, tá certo, deste grupo aqui, né, do negativo. Então é importante a gente ter ciência disso aí. Como é que ocorre, né? Se um indivíduo, por exemplo, tem algum problema com relação ao sangue, o sangue vai reagir, né, produzindo antígeno, substância aglutinógena contra aquele outro sangue, se caso houver uma transfusão de sangue em que não houver a compatibilidade. Uma dessas é a eritroblastose fetal, que é a doença hemolítica do recém-nascido. Como são as condições? Olha, você tem aqui a mãe, o fator RH dela é negativo, e o pai, o fator RH é positivo. O primeiro filho é tranquilo, mas a partir do segundo filho, a mãe vai ter que tomar medicamentos, tá certo? Para produzir esses anticorpos anti-RH, para que essa gestação ela dê continuidade. Porque se ela não tomar esse medicamento, tá? O sangue dela vai entender, vai compreender que aquele sangue daquele ser que está sendo gerado dentro dela é uma substância que está como intrusa em seu corpo. Então, ela vai ter que tomar essa substância para que possa haver aí essa neutralização, tá bom? Aí temos aqui as genéticas relacionadas ao sexo, heranças determinadas por genes localizados nos cromossomos sexuais, tá certo? Herança ligada ao sexo, por exemplo, localizados na porção não homóloga do cromossomo X. Herança restrita ao sexo, que é apenas do cromossomo Y, né? A gente sabe que é a porção aí e simboliza
o gênero masculino. Onde tiver Y, né, do cromossomo sexual, é porque indica que aquele indivíduo, ele geneticamente, biologicamente, será do gênero masculino, tá certo? Herança influenciada pelo sexo, genes localizados em cromossomos autossomos que sofrem influência dos hormônios sexuais. Isso aqui pode ocorrer também, tá certo? Aí, vindo para cá, herança ligada ao sexo, a hemofilia. O que é a hemofilia? Provoca retardo na coagulação sanguínea. A criança hemofílica, ela tem que ser acompanhada, tá bom? Ela precisa ser acompanhada, por quê? Porque são crianças os quais, tá? Elas não têm uma coagulação sanguínea como deveria ter uma criança saudável. Então, é muito arriscado para ela, não é sangrar, em uma queda para ela de bicicleta, para ela pode ser muito perigosa. Então é necessário que ela tenha cuidados, que vá rotineiramente ao médico, fazer aí, inclusive que ela possa estar recebendo aí plaquetas, né? Porque as plaquetas também são importantes, porque são responsáveis, contribuem também para a coagulação sanguínea. Como é que é o fenótipo de uma pessoa hemofílica? O fenótipo de uma pessoa hemofílica, ela sempre vai trazer um gene recessivo. Esse gene recessivo eu vou chamar de Hzinho. Então, toda vida que você observar e tiver um Hzinho presente no gene daquele, no par de alelos, naquele gene daquele indivíduo, tá? E você observar que tem um Hzinho, simboliza dizer que aquela pessoa é portadora, tá? Agora, se no determinado gene, tá? Se no determinado gene você encontrar aí, por exemplo, 2H, significa que aquela pessoa é hemofílica, tá bom? É hemofílica. Aí você percebe aqui o cromossomo, tá? Portador somente no cromossomo sexual X, tá certo? Ou seja, a mulher portadora, tá bom? A mulher que é a responsável aqui por portar esse gene. Mais adiante nós temos herança influenciada pelo sexo, né? Genes autossômicos, cujo efeito aqui sobre, tá bom? Sofre influência dos hormônios sexuais, comportamentos diferentes em cada sexo, agindo como dominante, em caso como recessivo e em outra variação de dominância. A calvície ou alopecia, tá certo? Olha, esse aqui, a característica é o gene dominante, quer dizer que ele é calvo, tá certo? Homem calvo, mulher calva. O gene aqui é o responsável, o genótipo responsável aqui vai ser o cesão, que caracteriza a calvície. Já aqui tá o cezinho, né? O cezinho, o recessivo, o cezinho, ele não é aí o gene responsável pela calvície, mas porém ele ainda tem o gene, né? Que é o gene dominante aqui, é um homem calvo. No caso da mulher, isso não vai se manifestar, tá? Não vai manifestar por quê, né? Não vai manifestar porque ela tem aqui, olha, o recessivo que condiciona, tá? Que a proporção aqui matemática, ela não vai ser o suficiente para que essa mulher seja calva, né? Porque ela apresenta o dominante da calvície e o recessivo normal, né? Ou seja, mulher não calva, tá? E aqui o cezinho, homem não calvo, né? Significa dizer que neste caso o gene recessivo, diferentemente do daltonismo, né? Lembrando do daltonismo que o homem portador, né? Aliás, perdão, a mulher portadora, né? Do genótipo aí, do gene, tá? Do alelo vai ter que ser um H recessivo, que é a existência portadora de hemofilia, tá certo? Hemofilia, tá? O gene para hemofilia. E mais adiante,
nós temos aqui, olha só, possíveis tipos de herança, ó. Possível autossômica e recessiva, esse aqui tá afetado, esse aqui também. Aqui é um casamento, né? Vocês, um cruzamento, como vocês observam. Nesse cruzamento nós temos um filho, 2 filhos, né? 3 filhos, 4 filhos, né? 2 meninas e 2 meninos. Vamos supor que um desses aqui são, aliás, todos dois são heterozigóticos, né? Para a hemofilia, a mulher apresenta aqui para a hemofilia. Então, no cruzamento, a segunda filha também é portadora do gene, inclusive ela também é hemofílica, tá? Aí tivemos aqui um casamento, né? Um casamento entre um dos irmãos aqui com uma mulher e tiveram 2 meninos. Esses 2 meninos aqui, um nasceu afetado. Isso aqui é uma autossômica recessiva, tá? Onde eles receberam aqui a recessividade, tá? Porque foi um grupo, tá? Um genótipo em que nós tivemos aqui um caso de heterozigose. E nesse caso aqui a gente tem a autossômica dominante, em que o gene deste homem aqui era totalmente dominante. Com certeza essa mulher deveria ter um gene também para essa determinada anomalia ou um recessivo. Se ela fosse toda dominante, significaria que ela estaria também escurinha, tá bom? Bem escurinha aqui, pintado. Então, o primeiro filho nasceu normal, né? Nasceu em caso de heterozigose, com certeza. Agora, o segundo, o terceiro e o quarto filho, todos esses foram afetados. E esse último filho, o quarto filho, casou-se e também essa mulher aqui desse cruzamento também deveria portar o gene, porque todos os 2 filhos, os 2 filhos aqui deles foram dominantes com relação a alguma anomalia genética, tá certo? Aí mais à frente, né? Prováveis tipos de herança ligada ao sexo, tá certo? Ligada aí ao sexo dos pais para os descendentes, olha só. Ligada ao X recessiva, aqui ligada ao X recessiva, com certeza deve ser o caso de hemofilia, e aqui ligada ao X dominante, né? Dominante aqui, no caso, no cruzamento, houve uma dominância entre os genótipos aqui, tá bom? Aí o primeiro caso que a gente vai chamar, que a gente vai observar, é a síndrome de Turner, né? A síndrome de Turner é uma condição genética na qual a mulher não tem o par normal, tá certo? De 2 cromossomos X, tá? Ela não vai ter o par normal, então ela vai ter aí alguns sintomas, tá certo? Alguns sintomas não, perdão, algumas características que vão ser atribuídas a ela aí. As características a gente consegue observar aí, tá certo, pessoal? Nessa imagem, a baixa estatura, o pescoço aqui o pescoço aqui alado, alongado, largo, tá? E menor que o normal. O tórax também é bastante largo. Infantilismo sexual, ou seja, a genitália, o órgão, tá certo? O órgão sexual, útero infantil aí, baixa implantação de cabelos na região da nuca aqui atrás, tá certo? E também outros aspectos a gente pode falar aponta o aspecto intelectual dos pacientes ainda é um ponto questionável, tá? Por quê? Como é que ocorre aqui a síndrome de Turner, né? Para explicar aí com mais detalhes para vocês, tá bom? Ela é causada pela ausência de um cromossomo X, tá certo? Que é esse cromossomo aqui. É o número anormal de cromossomos no organismo, que vai ser denominada aí aneuploidia, tá? Aneuploidia, perdão. Durante a fertilização, o gameta ele não possui uma cópia do determinado cromossomo, vai haver a ausência desse cromossomo,
Também lá no zigoto, tá certo, gente? Naquela célula, o zigoto, tá? E aí a síndrome de Turner vai apresentar aí a monossomia do X com uma constituição cromossomo que a gente vai chamar de 45, tá certo? De 45 XO, tá certo? XO, beleza? E aí nós temos, tá, outros problemas também, como a diabetes de mellitus pode ocorrer, tá? Problemas cardíacos, circulatórios, pode haver também câncer, as malformações congênitas. Então, tudo isso pode ser acarretado aí para uma pessoa com anomalia genética, tá? Denominada síndrome de Turner, tá bom? Agora aqui a síndrome apresenta o desenvolvimento cognitivo normal. Isso aqui, galera, né? Por isso que eu falei lá no início que pode ser questionável essa avaliação aí, porque muitas pessoas às vezes fazem uma avaliação errada e até também um grande preconceito, né? Dizer que as pessoas têm retardo mental. Isso não existe, tá, gente? Não existe isso é preconceito, isso é feio de dizer, feio de denominar. O correto é dizer que a pessoa tem uma determinada anomalia. Se tratar do desenvolvimento cognitivo, não é dizer que houve-se aí, né, uma dificuldade no processo cognitivo, tá certo? Da pessoa, um déficit de aprendizado. Esse é o correto a dizer, tá certo? Esse é o mais correto a dizer, por respeito e por aquilo que é na verdade, tá bom? Aí, características da síndrome de Down, tá? O que vai ser a síndrome de Down aí, tá certo? No caso, gente, nós temos aqui, tá? Algumas consequências, tá certo? Algumas consequências que a gente vai já falar, mas a síndrome de Down é uma doença genética, a gente pode chamar de doença? Não, né, galera? É anomalia genética, não é doença. É anomalia genética do cromossomo 21 que vai causar aí atraso no desenvolvimento intelectual, tá bom? A síndrome de Down ela também pode ser caracterizada, né, de um distúrbio genético causado aí em uma divisão celular que não foi normal, foi anormal e resulta em material genético extra do cromossomo 21, tá certo? Do cromossomo 21. O tratamento pode ser feito por cuidados paliativos, tá? Em que há programas de intervenção precoce com a equipe de terapeutas, educadores especiais, que podem tratar a situação específica de cada criança, tá bom? Porque todos nós somos diferentes e o mais legal é isso, é sabermos que nós somos diferentes. Então, a pessoa portadora, né, das características que tem síndrome de Down, ela vai ter 47 cromossomos e não 46. Tá certo? E isso vai implicar aí alguns fatores como implantação da orelha mais baixa, que é normal, língua grande e pesada, tá certo? Déficit de atenção, tá certo? Déficit cognitivo, olhos oblíquos puxadinhos para cima devido a uma prega a mais na pálpebra, tá? Pode haver atraso no desenvolvimento motor, hipotonia, que é a fraqueza dos músculos, presença de somente uma linha na palma da mão e desenvolvimento da linguagem mais tarde que o normal, tá certo? Porém, galera, existem pessoas e pessoas. Algumas pessoas vão ter aí o leve, o grave, o moderado, mas é como eu falei para vocês, é necessário cuidados paliativos no início, na aprendizagem, né? Crianças portadoras com a síndrome de Down, elas devem e precisam estar incluídas numa escola com os demais, aprendendo, né? Até mesmo porque as condições dela de ser diferente não significa dizer que são condições erradas, porque todos nós somos diferentes com as nossas características,
características, tá certo? E isso é o que nos faz somar aquilo que somos de melhor neste mundo, que é justamente as diferenças. Então, nada de falar retardo mental, tá? Porque isso aí realmente não é bacana, é errado, é grosseiro, tá? E é falta de responsabilidade para com o próximo, tá certo? São crianças que possuem um déficit de atenção e um déficit cognitivo, porém, sendo acompanhadas por terapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, tudo irá ocorrer de forma maravilhosamente bem, tá certo? Então, o exercício que ficou de vocês responderem foi o exercício da página, só um instantinho, 271, tá? Não, perdão, 270 a 272, tá certo? Ficou aí de vocês responderem também sobre funções químicas e também sobre as características, né, que nós presenciamos em genética. É isso, pessoal. Um beijinho no coração e até a próxima. Tchau, tchau.